Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre as jornadas de junho. E está conosco o professor de História, cientista político, professor Rodrigo Perla. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por participar do programa. Professor, fale para a gente então, nesse ano agora nesse mês, se completa 5 anos, né, das jornadas de junho de 2013. O que já dá para conseguir ter uma dimensão, na verdade, daquele movimento, daquele período? Pois é, Laerte. Aquele fenômeno, melhor dizendo. Aquele fenômeno social no Brasil, né? Até 14, né, ou 15 mesmo, Copa e depois eleição, se tinha aquelas jornadas de junho de 13 como algo de cunho popular, né, de cunho espontâneo, sem organização partidária sindical, né, movimento mesmo de gente desorganizada. E aqui o Que teve seu estopim pelos 20 centavos. Pelos 20 centavos. E quando eu falo desorganizado, não é um adjetivo pejorativo, não. Sim. Que não. Espontâneo. Espontâneo. Não participa de sindicato, não participa de nenhum movimento, não participa de nada. As pessoas saíram para a rua, bom. O estopim seria a passagem de os 20 centavos. Organizado pelo movimento Passe Livre. Exatamente. Um movimento de estudantes, né, de progressista ou de esquerda, algo, né, tentando então encaminhar alguma resolução para esse aumento de passagens nas capitais, principalmente, né? Só que depois essa jornada de 13 começou a ser vista por alguns analistas sociais como assim, a pauta que derivou do aumento de passagem, né, que daí veio saúde, educação, né, ainda não a corrupção, daqui a pouco começa a aparecer a corrupção, quer dizer, diversas pautas, multipautas assim, que tu via de tudo nas manifestações. Tu via de gente pedindo lei contra o feminicídio, né, a passagem de ônibus, tu via de tudo. E de todos os públicos ideológicos todos também. Os públicos. Eu lembro de um relato quando saiu um protesto que teve uma caminhada até a Fiesp e lá as pessoas se ajoelharam e cantaram o hino nacional. Exatamente. E aí gente do PCO também. Exatamente. Vamos dizer assim, muito diverso, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Né? Todos plural. Plural. Aí alguns entenderam que seria algo assim de radicalização da democracia. A democracia brasileira é muito jovem, desde 85 em construção, e que chegou um momento que a pauta não andava mais, então era no sentido de radicalizar a democracia. De fato, exigir melhor serviço público pelo imposto que se paga, né? Exigir direitos, né, de populações excluídas e tudo mais. Só que chegou um momento dessas manifestações que a radicalização da democracia começou a ser substituída por grupos que começaram a liderar esses movimentos. Aí já começa a se encontrar nazistas no meio desses movimentos. Quem está um pouco mais, vamos dizer assim, ligado nas manifestações, começa a ver que começa a se falar em derrubada de governo eleito, ou de Copa que não tem que existir. Não vai ter Copa. Exatamente, o clássico não vai ter Copa, hashtag não vai ter Copa, né? Então algumas pessoas, eu me lembro, começam a sair desses movimentos, porque começam a ver que a coisa começa a andar para um lado. Bom, por que isso na minha interpretação? Todo movimento que não tem uma liderança pode parecer bom no primeiro momento. Só que se não tem liderança, quem captura o movimento pode não ter boas intenções. Neonazista, extrema-direita, né? E me parece que isso que ocorreu, assim, sabe, de o brasileiro não ter tolerância com movimentos políticos, até que sem bandeira, sem sindicato, sem partido, sem política. Eu lembro que eu me preocupava muito na época, porque fora da política, nós, seres humanos, não temos garantia. Fora da política é a barbárie, né? É a lei do mais forte, né? É a intolerância, né? É a exclusão do outro, né? Então, a política, me parece que é a grande criação dos gregos, né? Que é o conviver com o diferente na polis, né? Então, quando começou, isso aqui não é um movimento político, não é partidário, não é sindical, sem bandeira. E quando eu estou falando isso, não foi somente desorganizados ou movimentos extremistas que tinham esse discurso. Mesmo partidos de esquerda, algumas organizações de esquerda, com um discurso muito, muito, assim,
concordando com aquilo, né? Pois é, uma das críticas é que, por exemplo, a esquerda, naquele momento, né, o governo, naquele momento, em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad e a presidenta Dilma demoraram muito para entender exatamente o que estava acontecendo e responder. A presidenta até tentou, né, e fez um projeto de lei para a questão da... Transporte público. Isso, mas também a própria corrupção e que foi engavetado pelo Congresso, né? Na realidade... E depois ela tentou o plebiscito e o Michel Temer não permitiu. Não permitiu. Na realidade, eu acho que nem foi só os dois que não tiveram resposta imediata, não entenderam. Né? Nem estou querendo livrar, vamos dizer assim, a cara dos dois, mas eu acho que demorou para entender o que estava acontecendo ali. Ninguém tinha uma noção. Assim. Eu tive exemplos de pessoas perto de mim, pessoas vinculadas a movimentos sindicais que entendiam que era uma nova forma de sindicalismo. Tinha gente dizendo, partidos de esquerda dizendo, não, isso aqui é uma revolução. Tinha de tudo. E eu um pouco cético, assim, não sabendo o que estava acontecendo, mas também eu não gosto quando vem discurso assim, não é político, não pode ter bandeira, porque para mim, movimento desorganizado vai ser capturado por alguém, por alguma coisa. Basta ver, né, que começaram a surgir movimentos, né, de jovens liberais, MBL, vem para a rua, né, que capturaram essas massas aí e botaram a sua pauta política, continuando com aquele discurso de sem partido, sem liderança, mas com uma pauta política, uma agenda política muito clara, né, na sua mão. Né? Tanto é que de 2015 para cá, essas pessoas estão em governos, apoiaram candidatos, têm sua base no Congresso, certo? Ocupam pastas em governos locais, estaduais. Né? Já se sabe hoje que muitos partidos financiaram o PMDB, do Rio financiou muito o MBL, um ou dois políticos do PMDB do Rio Grande do Sul também financiaram o MBL, principalmente o MBL, que é o que mais aparece, né? E fora quando hoje... O MDB, o PSDB e o DEM. E o DEM, principalmente, assim, financiando, né, organizando passeatas. A Prefeitura de Porto Alegre, então, vai eleger um prócere, né, um candidato do MBL, né? E hoje ocupam cargos na Prefeitura de Porto Alegre. Claro que é legítimo, né? Ninguém está dizendo que não é legítimo. Mas aquele discurso de ser partidário... Cai por terra. É apenas discurso mesmo. É apenas discurso. Né? E é legítimo as pessoas que tiveram voto, têm direito de virar CC, não tem problema algum. Agora, o que me debate é o discurso anterior, que é a partidário, que é a político, que não tem bandeira. Não. Tem política, tem bandeira e tem partido. O MBL surge em 2014, então Sim. Foi rescaldo das jornadas de junho. Sim, bem como vem para a rua... Não, todos esses... E eles vão conseguir captar essas ferramentas de comunicação que a gente conhece, Facebook, WhatsApp, e eles vão conseguir trabalhar coisa que a esquerda demorou muito, ou pelo menos essa comunicação, assim, de maneira geral, não conseguiu pegar. Porque, na realidade, eu interpreto também o seguinte, Laerte, que aqueles movimentos, tanto de 13, bem como depois os movimentos que surgem organizados, há uma crise de representação no Brasil, muito, muito forte, né? Porque lembra que aqueles movimentos, tanto os não organizados quanto depois organizados, eles vão criticar o executivo, o legislativo, vão criticar os políticos de maneira geral, vão criticar a imprensa, basta ver que põe fogo num carro da Record em São Paulo, né? Alguns políticos se fazendo de desentendidos, né? Simplesmente apoiando aquilo, sendo que aquilo colocava em xeque a própria crise que a gente está vivendo de representação, tanto é que um dos hashtags era não me representa, né? Então o Brasil vive uma profunda crise de representatividade, né? Hoje, se tu pegar o exemplo do governo Temer, que tem uma aprovação popular de quê? 7%? Não é só porque é um governo muito ruim, né? Acho que está sendo generoso, professor. 7 é muito, 3 então. Menos que a margem de erro, né, da pesquisa. Então não é um governo porque é só muito ruim, mas também porque é uma crise de representação. Essa crise de representação eu vejo assim aqui, a representação coletiva não faz mais sentido para muitas pessoas. Né? Eu não me filio mais ao sindicato porque ele não me representa. Mas talvez seja justamente porque a vida institucional ela não esteja contemplada no cotidiano, na vida real das pessoas. Sim, há um descolamento, né, da vida institucional, o poder de Estado da vida das pessoas. Né? Basta ver que antes se ia para a rua por 20 centavos, o Transurb aumentou 100% e não se foi para a rua.
Claro, 100%, porque não aumentava há 10 anos, mas 20... E por que lá se gritou pelos 20 centavos? Porque, e não se aumentava há 2 anos, então, para ver como as coisas mudam, né? Mas aproveitando esse gancho, tem outras coisas ainda para perguntar anterior, mas entre aquele movimento, aquele fenômeno, né, social, que o pessoal foi para a rua, né, era uma realidade que não era a melhor, mas se tinham grandes eventos pela frente, né, a Copa e as Olimpíadas, né, o Brasil vivia quase pleno emprego. Quase pleno emprego. Quer dizer, a crise não tinha estourado, né? E hoje os serviços públicos pioraram, né? E com tendência a piorar ainda mais, né? Com o congelamento dos investimentos em saúde e educação. Ataque a direitos duramente conquistados. Exatamente, retrocessos. As leis trabalhistas, né? Sim. E não se tem movimento nenhum, quer dizer, não se tem nenhuma... Talvez meia dúzia de pessoas saem, mas não tem aquele momento, quer dizer, engajamento de todo aquele público, a multidão. O Brasil é um fenômeno social muito sério a ser estudado, né? Eu todo dia, nesses últimos 5 anos, todos os dias eu penso isso, né? Cadê a população? Cadê as pessoas que batiam panela, né? Cadê as pessoas que se vestiam com a camisa da seleção brasileira se dizendo brasileiro? Nariz de palhaço. Exatamente, nariz de palhaço e tudo mais, e que de alguma forma, bom, nada me representa, né? O problema da captura da política é que sem ela, né? Porque a democracia, trabalhando um pouco no campo da ciência política, ela é o regime mais frágil de todos. Ela não suporta muita pressão, por isso que ela tem que ser uma flor que tem que ser cuidada. Assim. A democracia, ela não consegue sofrer pressão. Então, se tu pressiona ela tende a sucumbir. Agora, o que vem depois dela é o problema. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento aí de uma ressaca desses 15 anos ou 20 anos de uma democracia plena, de movimento na rua, de conquistas, de retrocessos. Chegou a um ponto tal que se queria radicalizar essa democracia, com acesso a mais direitos, etc, e tal. Só que, no fundo, esse movimento foi capturado por algumas forças, então, que, bom, tem seus interesses, tem sua agenda, e estamos aí. Hoje, me parece, o Brasil, uma nau sem rumo, né? Algo que não se tem. Estamos a menos de 4 meses das eleições, não temos candidatos. Se eu te perguntar quem tu vai votar, tu não sabe, ou tem ideia somente, né? Campanha eleitoral não está na rua. Não sabemos se vai ter eleição. Né? Eu ainda sou um daqueles... Porque, desculpe me interromper, porque a direita não tem nenhum candidato hoje viável. Viável. Eu, desde fevereiro, defendo que há uma possibilidade gigantesca de não ter eleição. As pessoas me perguntavam, mas quais são as variáveis? Eu ainda não consigo botar no papel tudo, né? Mas há por exemplo, volta e meia acontece, intervenção militar na segurança pública no Rio. E já houve movimentos, na minha opinião, por exemplo, quando o general Vilas Boas se manifestou ali em relação à prisão do Lula, ele já foi um movimento, que eu acho que foi um tiro na água porque não teve repercussão, né, entre os quartéis, mas foi uma tentativa. A própria intervenção no Rio também. Né, no caso específico do general Vilas Boas, eu fiquei impressionado negativamente assim, da figura dele, né? Porque um gaúcho legalista está no comando, e o outro governo que colocou ainda... E dá guarida para o Michel Temer. Exatamente, é porque o Exército é muito institucional, né? Ele é defensor da Constituição no sentido, assim, desse poder militar, mas ali eu fiquei muito impressionado. Eu não imaginava, no Twitter, claro que não foi ele que escreveu, mas essa ideia de ele se colocar, porque ele não é disso, né? Pelo contrário, a carreira do general Vilas Boas no último governo, no caso do governo Dilma, uma carreira exemplar, é um cara legalista, um cara, eu não digo progressista, porque dentro do Exército é difícil falar isso, né? Mas está se vivendo assim um momento que quem disser que sabe o que está acontecendo ou está perdido ou não sabe mesmo. Eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu consigo analisar esse passado aí, olha, muito mal. Não é possível. Já tem alguns trabalhos saindo, tentando analisar esses movimentos de rua, MBL e tudo mais, e o uso das ferramentas de comunicação via Facebook, via WhatsApp. Tem saído aqui na Fevale mesmo. Eu já participei de uma qualificação de mestrado, onde o rapaz, então, tenta mapear como é que o MBL e esses movimentos vão para a rua e mobilizam essa massa desorganizada, né? Tem resposta a se dar ainda, de onde é que saiu o dinheiro para as organizações,
Como é que tu financia? Não é só a Fiesp dando almoço para os O acampados. MBL é um dos financiadores dele, é a Atlas O Foundation. Instituto Atlas, exatamente, né? Mas não tem comprovação, sabe? Mas certamente o Atlas Foundation está por trás. Já se sabe que nas jornadas de junho de 13 havia um centro onde disparava aqueles memes e os fake news. Pois é, professor, aí aproveitando isso, né? Eu li na época que tinham Anonymous, né? Sim. E eu não lembro o articulista agora, mas indicando que o Anonymous era uma criação da CIA, porque não podemos esquecer também, um ano antes, em 2012, quer dizer, a NSA investigou os e-mails da Petrobras. Então, quer dizer, houve um interesse deliberado dos Estados Unidos em desconstituir a potência que o Brasil estava se tornando, né? Eu não gosto muito de teoria conspiratória, mas... Mas é crível. Sim, não, exatamente, é crível, né? Mas depois tu vai vendo algumas coisas, tu vai assim tentando amarrar e tudo mais. Difícil de comprovação, né? Mesma coisa, os generais, presidentes não sabiam de tortura de maneira objetiva. Depois, 40 anos depois, saiu um documento da CIA dizendo que, bom, havia essa conversa entre eles, né? Então, claro que isso o futuro vai dizer, né? Mas que há interesses externos, né? Em solapar esse médio poder que o Brasil veio construindo nos últimos 20 anos. Não estou nem focalizando em governos, mas sim um tempo maior, onde se fala... Porque é um processo, né? Democracia, acesso de excluídos a direitos, né? É a questão do pré-sal, né? Então, eu me debato muito sobre isso no caso das empreiteiras brasileiras, né? Por que punir a empresa, né? Por que não punir só o executivo? Na hora que tu pune a empresa, tu demite 30 mil pessoas, né? Tu perde um know-how que o Brasil tem nesse campo do petróleo, das grandes construções, que não é fácil tu achar. Então, eu nem estou aqui defendendo o Odebrecht ou o AES, eu estou dizendo só que uma coisa é tu punir a empresa, multando, perdendo obras e tudo mais. Outra coisa é tu punir. Tanto é que o sistema bancário hoje, quando começar a aparecer as delações de Palocci, de Cunha, o sistema bancário vai entrar na mira. Mas já está tendo um acordo para não acabar com o sistema bancário, mas sim punir executivos, né, cobrar multa. O sistema bancário vai ser salvo nesse sentido. Que eu também acho que poderia ter feito com as empreiteiras, né? Mas aí foi estrategicamente também foi bastante, porque o Brasil se desconstituiu, a engenharia do Brasil foi, né, ali amputada naquele momento. Né? A tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, ela está totalmente comprometida. Aproveitando isso, né, 2013, então, começou esse movimento, que se sabe até agora, então, totalmente plural e espontâneo, né, mas a consequência que nós tivemos foi, a princípio, esse recrudescimento assim, com o Estado, com o crescimento do país. Mas quais outras consequências? Mas isso eu vou lhe pedir para responder após o nosso intervalo, tá, professor? Tá bem. O Em Pauta volta em breve. Olá, voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre as jornadas de junho de 2013. E está aqui conosco o professor Rodrigo Perla. Professor, então a gente estava conversando sobre o movimento plural, né, espontâneo, das jornadas de 2013, né, mas que redundou depois numa polarização, né, uma intolerância com a política. Né. Fora essa intolerância, fora, né, todo o ambiente que se foi criado também para a Lava Jato, por exemplo, quais outras consequências que você teve no país e que está se vivendo até agora? Eu sou muito preocupado com essa democracia. Eu acho que se colocou em xeque esse projeto democrático, né, de eleições livres, partidos livres, pensamento livre. Eu acho que um dos efeitos do ponto de vista social e até político é colocar em xeque a própria ideia de política e democracia. Eu fico muito preocupado, né, porque não que vá se ter um golpe militar, eu não acredito mais, eu acho que os militares também sabem bem qual é o papel deles numa vida constitucional, mas esse descrédito da política, da democracia, nos últimos 5 anos me parece o lado mais perverso desse movimento. Aí abre brecha para outsiders, para outsiders, movimentos de extrema-direita, né,
peguemos o caso, falando aqui, já que é uma TV universitária, o próprio candidato Jair Bolsonaro, né? Quem acha que ele representa o pensamento do Exército está redondamente enganado. O Exército não... Inclusive, só não foi expulso do Exército por condescendência. Exatamente. Né? O Exército não vê no Bolsonaro um candidato, ele não representa o comando militar, ele é considerado um péssimo soldado e um péssimo político. Inclusive, na biografia do presidente Ernesto Geisel, que foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas em 97, 96, na página 112, em algum momento os pesquisadores do CPDOC perguntam para o presidente Geisel, né, o que ele achava do Bolsonaro, dos militares na política. Ele disse assim, é um péssimo soldado e um péssimo político. Então se engana quem acha que uma intervenção militar, um candidato outsider, seja ele qual for, né, movimentos radicais que não têm partido, que não têm organização, vai trazer uma boa nova para a nossa sociedade. A gente precisa de ideias novas, mas não fora da política, né? Então, quer dizer, você semeou ali nesse terreno, ali em 2013, o fascismo. O conceito fascismo ele é muito específico de uma era histórica na Europa, mas as práticas que podem levar, né, práticas fascistas, não aceitar o outro, não ouvir o outro, né, não aceitar a crítica, não querer que o outro viva no campo da política porque diverge de ti, isso sim, parece o mais preocupante que está aí é a prática fascista de tentar tu eliminar o outro. No jogo da política não existe inimigo, existe adversário, que tu pode vencer agora no campo da discussão, do argumento da política, mas depois tu pode concordar. Então, o grande problema, né, me parece que é um rescaldo da época da ditadura militar, é essa ideia que a divergência, né, a crítica é vista como algo ruim. E esses movimentos que hoje estão por aí dando o tom do que é essa nova sociedade brasileira, é um movimento de um cunho muito autoritário. Eu prefiro o conceito de autoritarismo com práticas fascistas, né? Onde o outro, né, o diferente, o que tem ideia diferente, ele não pode existir no campo da política. Fora da política a gente não tem muita salvação, né? Professor, eu tenho uma impressão de que o país, né, pós 2013 virou um Rafael Braga, quer dizer, os pobres é que foram penalizados, né, porque todas as políticas públicas, né, entraram em decadência. Essa é uma leitura, quer dizer, equivocada da minha parte, pessimista? Na realidade, se sabe que, peguemos o caso do sistema tributário brasileiro, né? O sistema tributário brasileiro é extremamente condescendente com os mais ricos. Mas quando eu falo rico... É muito rico. É rico, não é um salário de 15 mil por mês. Não é a mão da vida. Né? Não é uma classe média, né, que não quer a taxação de fortuna porque ela se acha rica. O Brasil não taxa fortuna. A média da taxação de herança no Brasil é 3%. A média. Nos Estados Unidos é 30%. Né? Se você recebe uma herança... Antes de botar no bolso, tu vai pagar uma taxa, sendo que é entre 19 e 48 nos Estados Unidos. A média é 30. Né? Nós aqui, em média 13, ninguém paga. Né? Helicóptero no Brasil não paga IPVA. Lancha não paga IPVA. Né? Quem paga imposto é a classe média, que essa grita com razão porque paga imposto. Essa sim tem que ter menos aquele adesivo no carro, chega de tanto imposto. O muito rico não paga, não todos, obviamente, né? Não paga, ou sonega, ou recebe subsídio. Né? Quem paga é a classe média, que tem contra-cheque, né? E os pobres pagam desproporcional diante do que ganham. Né? Então, por isso que quando a classe média grita por muito imposto, tem legitimidade, porque só ela paga muito. Os pobres não gritam porque não têm voz, né? Não são organizados, etc. E tal. Agora, os muito ricos, imagina, tu não paga IPVA sobre lancha. Né? A lancha... Mas isso é convenientemente escondido, né, professor? Sim. O subsídio, né? Subsídio, isenção de impostos, né? Sonegação, né? Isso tudo por exemplo, a taxação das grandes fortunas, né? É um projeto de 98, é 98? Eu não tenho certeza, do senador, ainda na época, senador Fernando Henrique Cardoso, que está engavetado, né? Alguns calculam que se tu taxa a grande fortuna no Brasil, tu arrecada uma boa grana a ponto de não precisar de uma reforma da Previdência. Né? A sonegação no Brasil, a elisão fiscal é gigantesca no Brasil. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos defendendo hoje que é uma luta de classes ao contrário. Não é o pobre que luta contra o rico. É o contrário, é o rico
que se adona, né, de maneira patrimonial das riquezas do Estado, que o Estado arrecada para si. E quando algumas políticas públicas muito incipientes, muito no início, começam a dar algum resultado, isso é visto como não meritocrático. Pois é, e como se não estivesse previsto na Constituição, né? Exatamente, exatamente. Então, essa ideia de luta de classes ao contrário é muito engraçado, né? No mínimo pitoresco o caso brasileiro, né? De poucos que têm um discurso liberal. A impressão, desculpe, a impressão que eu tenho, né, é de que no momento em que a Constituição efetivamente começou, né, a ter um movimento desse posto em prática, aí... Sim, porque a Constituição é extremamente cidadã progressista, né, porque ela está demarcando época para um passado, que é a ditadura. Aí quando tu começa a botar em prática algumas coisas, há uma reação, né? Então, eu ainda acho que é uma reação legítima porque se tu mantiver a política, né? Porque política tu ganha e tu perde. O problema é que quando quem perde não aceita, né? Sim. Então esse é o problema. E esse ambiente, professor, né, que se constituiu, né, se formou pós 2013, né? Eu lembro que em 2013 a imprensa, e eu quero ver o papel da imprensa, né? Eu lembro que em 2013 até o dia 13, né, de junho, eram vândalos que estavam indo para a rua. Sim. E aí aconteceu aquela repressão brutal da polícia de São Paulo, né? E até um jornalista da Folha, né, perdeu um olho. Perdeu um olho, sim. Após disso, então, viraram manifestantes com vândalos infiltrados. Infiltrados, né? Sim. Qual a narrativa que a imprensa constituiu desse fenômeno, né? Porque eu digo isso porque muito também, né, do que nos constitui a nossa subjetividade é formada pela imprensa. Por isso eu sempre trago, né, a questão da imprensa para o debate. Numa sociedade letrada, a narrativa ou a disputa dela diz muito sobre como tu constrói ferramentas para ler realidade, né? Então, me parece que essa narrativa do que aconteceu há 5 anos atrás ainda está por ser construída, já que tem muita coisa divergente, né? Pessoalmente, eu acho que a narrativa, por exemplo, do impeachment venceu, infelizmente. Meu ponto de vista pessoal, até porque eu tenho opinião, né? A narrativa que eram vândalos, depois viraram cidadãos e só com alguns infiltrados, venceu também, né? Então, essa disputa aí dessa narrativa ainda está por ser construída, né? Então, por exemplo, a narrativa que a prisão do principal chefe da oposição é uma prisão justa, está vencendo, né? E, para além das leis, além de tudo que se sabe, narrativa numa sociedade letrada, ela cria mais verdades, né? Mas ainda é tudo muito breve, né, professor? Né, tudo muito incipiente, assim, até porque, né, os interesses ainda estão muito fortes, né, neste momento. Então, o lado mais forte ainda consegue impor essa narrativa. Nessa disputa de narrativa, uma coisa que, derivado disso, coisa que me preocupa muito é aonde o judiciário e o MP estão se imiscuindo, assim, que é no campo da política, que eles não são desse campo. E eu tenho muito receio que eles não consigam sair no médio prazo e, se sair, vão estar enlameados. E comprometam, inclusive, a institucionalidade do judiciário. E comprometam a própria ideia de combate à corrupção, porque ninguém é contra o combate à corrupção. Aí que está. Porque, inclusive, a narrativa de combate à corrupção e que a corrupção só existe num partido, não existe na sociedade, ela venceu, Laerte, né? Essa ideia que um partido criou a corrupção e tu prendendo o líder desse partido está tudo bem. Observa que a realidade é uma e a ideologia é outra, né? Sendo que a corrupção passou, inclusive, pela ditadura, que é dito, né? Exatamente. É constituído com um período, né? Sim, que a imprensa não podia, não queria divulgar, né? Então, me parece que o MP, o Judiciário e até a Polícia Federal, que prestam um serviço, porque toda a sociedade tem corrupção e tem que combater a corrupção. Ninguém é contra o combate à corrupção, mas também tem algumas garantias, né? Agora mesmo estão discutindo se conduzir coercitivamente é legítimo. Vai cair, não vai poder mais, né? Então tu que é um cidadão de bem, que paga teus impostos e acredita na narrativa, tu começa a pensar, opa, mas a seletividade dessa corrupção, né, sim. Professor? Porque, por exemplo, a Operação Lava Jato, né? Teve 2 antes, bem grandes também, como a Satyagraha e a Castelo de Areia. Sim, que
passou. Né, que não pegou ninguém, que, né, eram grandes empresários, né, não interessava. E quando interessou um determinado grupo, então... Sim. E ninguém está dizendo que esse grupo não teve seu pecado aqui e acolá. Não. Acho que tem que pagar o que fez, né? Sim, mas é porque a Lava Jato pegou todos os grupos, só que só um grupo é punido. É punido. Né? Então, quando eu digo que eu me preocupo muito com a Polícia Federal, MP e o Judiciário entrar nesse campo da política... é se eles conseguem sair e quando sair não vão estar também lameados. Porque o campo da política é para profissional, é para gente que é da política, não é gente que tem um cargo técnico com um concurso, entendeu? E legitimado pelas urnas. E legitimado pelas urnas. Né? Então eu tenho muita preocupação porque isso pode colocar, por fim, um debacle dessa incipiente democracia institucional que se vive. E aí eu tenho muito medo, porque... pode ter algum procurador, algum policial delegado, algum juiz um pouco mais voluntarioso, mas que ao não conseguir dar resposta para esse anseio da massa que está aí na rua, também cai em descrédito. E aí me parece a gota d'água desse fim dessa democracia institucionalizada. Isso me preocupa muito, assim. E olha, eu vou dizer a curto prazo, hein? Eu acho em 2 anos, assim. Ok. Professor, muito obrigado pela entrevista, nós já estamos chegando ao final. Aliás, pouco falamos de 2013, né? Sim, mas todas as consequências que vieram. Ô, Laércio, tu sabe que eu também sou da história, né? E tu sabe que a memória é filha do seu tempo, né? Então, tu está falando de 2013, tu não está falando de 2013, tu está falando de agora, entendeu? Sim. Ok, muito obrigado, professor. Okay. Bom, Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.